noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer mais um encontro. Esse eu acho que é o 7º encontro. Deixa eu ver aqui. Terceiro, quinto. É o 6º encontro, na verdade. Aliás. Não, sexto, é o 7º encontro mesmo. Tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre a segunda lista. Eu vou explicar as questões da segunda lista. Vamos lá. Então, se vocês forem lá nas atividades, eu já coloquei as 3 tarefas, tá? Ambas são envio de arquivo e todas da mesma forma. Pega os arquivos de código-fonte, compacta e submete no SIGA. Vocês já conseguiram fazer alguma questão da segunda lista? Estão com dúvida em alguma questão em específico? Não? Bom, eu vou explicar então, mas eu não vou mostrar a resolução com o código-fonte, como a gente fez na lista 1. Né? Eu vou deixar isso aí para quando a gente chegar mais no final do prazo de entrega. E aí, só para relembrar, o prazo de entrega da lista 1 eu coloquei para dia 28, tá? Então, dia 28 vai ser, não nesse sábado, no próximo sábado, tá? Então, tem mais a próxima semana inteira para fazer a lista 1. A lista 2 é até o dia 11 de fevereiro, tá? É uma sexta-feira. E a lista 3 até o dia 24 de fevereiro. Então, eu vou deixar para a gente fazer a resolução da lista 2, né, mostrando código-fonte e tal, quando a gente chegar mais perto do final do prazo. Tá? Hoje eu vou explicar os exercícios mesmo. Tá? Então, caso for necessário um prazo maior que estenda o prazo, eu posso estender esses prazos. Mas eu acredito que esses prazos estão tão legais para fazer essas listas. Então, vamos lá. Essa lista ela é um pouquinho mais difícil que a lista 1. Ela tem mais exercícios para fazer e geralmente pede mais de uma coisa por código-fonte. Como é que a gente faz isso? Faz o primeiro e comenta as linhas de código dele e depois faz o outro na sequência. Tá? Para que as duas, né? Ou então salva em arquivo separado, né? Aqui, ó, no caso, o número da questão com a letra da questão. Então, tanto faz vocês entregarem com um arquivo por questão, tá? Quanto um arquivo, mais de um arquivo por questão, né? O nome do arquivo e a letra, um arquivo por letra. Que no final das contas eu acabo abrindo e executando. Pode fazer comentando o código. Tá? Então, vamos lá. Talvez seja melhor para vocês não se atrapalharem, né, fazer um arquivo para cada resposta mesmo, um arquivo para cada letra. Tá? Eu acho que é melhor para vocês não se perderem, mas se quiserem economizar arquivo e juntar, podem juntar, não tem problema. Questão 1, letra A. Escreva um programa que resolva o seguinte problema. Uma copiadora, ela cobra por cópia Xerox 25 centavos. Só que se a pessoa for lá e pedir um pacote de cópias com mais de 100 cópias, aí eles podem fazer um preço um pouco menor. Eles fazem a 20 centavos a folha. E aí ele está pedindo, dado uma entrada, que é o total de cópias, qual vai ser o valor que o cliente tem que pagar. Então, se a gente fizer aquele mesmo esqueminha de modelar com entrada e saída,
a gente vai perceber que a entrada vai ser um número inteiro, né? Que é o número de cópias. A saída vai ser um valor de ponto flutuante, né? Que é o valor a ser pago. O valor a ser pago. Então, é um número de ponto flutuante. E qual que é o processamento? Bom, aí agora a gente tem um processamento que vai depender da entrada. Como assim o processamento vai depender da entrada? Eu tenho um condicional aqui, né? Se a entrada for um valor menor do que 100, eu vou fazer a saída ser o número de cópias vezes 25 centavos. Se for acima de 100 folhas, aliás, se for abaixo de 100 folhas, é 25 centavos. Se for acima de 100 folhas, eu vou fazer, o valor vai ser o número de cópias vezes 20 centavos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Usando uma daquelas instruções que desviam, né, o fluxo de execução. Vai avaliar, né, vai fazer uma avaliação lógica, a gente vai usar um operador relacional para comparar se o valor de entrada ele é igual, né, maior ou menor, né, do que um valor pré-determinado, no caso 100. Então, a gente vai pedir a entrada, vai fazer um if. Então, se a entrada for maior que 100, o valor de saída vai ser calculado dessa forma. Else, né, vai ser calculado dessa forma. No final, imprime a saída, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos para a próxima. Na letra B, é para escrever um programa que vai categorizar jogadores de futebol conforme a sua idade. Então, é para considerar o quê? Infantil com 13 anos, juvenil até 17 e sênior acima de 17. Note que, se o jogador tiver 17 anos inteiros, né, ele vai para o juvenil, né, até 17. Né, se ele tiver até 13 anos, vai para o infantil. E de 17 para cima, né, ou seja, de 18 anos para cima, ele é considerado sênior. Tá? Qual que é a entrada? A entrada vai ser um valor inteiro também. Né? Um valor inteiro que é a idade. E a saída? A gente tem uma, duas, três saídas possíveis, que vai ser a palavra infantil, juvenil ou sênior. E aí essa saída ela vai depender da entrada. O programa vai tomar uma decisão, vai avaliar essa entrada, essa idade, né, usando um if. Então a gente vai perguntar, se a idade for menor ou igual a 13, imprime infantil. Else, né, se não, if de novo, né, se a idade for menor ou igual que 17, imprime juvenil. Se não, é porque a idade é maior do que 17, né? Se eu fizer uma sequência de if else, então, se não else, imprime 17. Imprime sênior. Né? Porque se ele não for menor ou igual a 13 e não for menor ou igual a 17, ele só pode ser maior que 17. Tá? Então, não precisa fazer o terceiro if. Apenas dois if com else, um dentro do outro, já é o suficiente. Alguma dúvida, pessoal? Não? Questão 2, letra A. Escreva um programa que diga qual é o maior de dois números distintos. Então, vamos lá. Qual que é a entrada? Dois números. Como ele não informou que tipo de números são esses, a gente pode considerar como sendo números inteiros.
né? A questão não especificou. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar. Então a entrada vai ser o número 1 e o número 2. E a gente vai comparar. Número 1 é maior que número 2? Se sim, a gente imprime o número 1. Caso contrário, imprime o número 2. E aí, independente dos números que a gente digitar, a gente sempre vai imprimir qual deles é o maior. Tá? Questão B. Escreva um programa que testa uma dada senha. Como é que seria isso? A entrada desse programa vai ser o quê? Um valor que é uma senha, é um número inteiro, né? A senha. Tá, então a gente entra com a senha. Aí a gente vai precisar comparar com essa senha que está previamente armazenada em uma variável. Então a gente vai criar uma variável, também inteira, que vai conter uma senha armazenada, um valor inteiro. E a gente vai comparar. Se o valor digitado pelo usuário for igual ao valor salvo na memória, na variável, então imprime, ok, senha, confere. Caso contrário, caso for um número diferente, ele vai imprimir que senha não confere, tá? Questão C. Escreva um programa que calcule a média aritmética de 3 números digitados pelo usuário. Aqui a gente vai usar não só o if, como a gente pode usar, aliás, não vai usar o if, a gente vai usar o outro comando de desvio de código, que é o laço de repetição. O que o laço faz? O if, ele é um desvio, né, sempre para frente. Eu pulo linhas de código, né, se sim ou se não. Agora o laço não, ele faz a gente voltar, né, e repetir um trecho de código. Então aqui a gente vai usar o laço para fazer a repetição da entrada. A gente fez um exercício bem parecido com esse na aula. Então qual que vai ser a entrada? 3 valores, né? Como não está especificando que tipo de valor é esse, a gente pode usar uma entrada inteira, tá? Mas a saída não necessariamente vai ser inteira, porque, né, eu posso fazer a média entre 3 números inteiros e a divisão por 3 ali deu um número com vírgula. Então a saída vai ser o valor da média. Que é o número de ponto flutuante. Mas e aí? Como é que a gente calcula a média? A gente fez um exercício parecido com esse, né? A cada iteração do laço, a gente faz uma entrada, soma esse valor numa variável. Quando o laço repetir as 3 vezes, nessa variável a gente vai ter a soma dos 3 valores digitados pelo usuário. E aí basta imprimir o quê? Esse valor dividido por 3. E aí a gente vai ter a média das 3 entradas, tá? Questão número 3. Um programa que leia 3 números do teclado e imprima na tela na ordem inversa da entrada. Essa questão aqui tem várias formas de fazer, mas eu vou dar uma ideia para vocês. A gente vai fazer um laço, da mesma forma que na questão anterior, né, para entrar com os 3 valores de entrada. 3 números, como não falou, podem ser 3 números inteiros. Então a gente vai criar 3 variáveis lá, número 1, número 2 e número 3. Né? Número 1, número 2 e número 3. Essa é a entrada. Tá? E a saída? Na saída, eu quero imprimir o quê? Número 3, número 2 e número 1.
Então a gente vai fazer a entrada, vai entrar o número 1, número 2 e o número 3, e a gente vai imprimir número 3, número 2 e número 1. Como é que a gente vai fazer para inverter esses números? Basta que a gente faça, né, a impressão na ordem contrária que a gente fez, tá? Questão 3, letra B. Escreva um programa que calcule a área de um círculo de raio R, testando se o valor do raio é menor do que zero. Tá? Então, nessa questão, ela é bem semelhante àquela que a gente fez do volume do cilindro, só que agora é a área. Só que a gente precisa fazer um if. Por quê? Porque se o usuário digitar um valor que seja menor do que zero, ele vai imprimir uma mensagem dizendo assim, ó, o valor do raio precisa ser positivo, tá? Então a entrada é o valor do raio, né, vai testar esse valor do raio e vai imprimir uma mensagem de aviso caso ele for um número menor do que zero. Se for um número maior do que zero, um número positivo, aí imprime o valor da área do círculo, né, que é π raio ao quadrado. Escreva um programa que receba um número inteiro e diga se ele é par. Um número é par se ele é um número que é divisível por 2. Então, como é que a gente vai fazer esse programa? A entrada vai ser um número inteiro, tá? Então, a gente pega esse número e aí vai fazer um if, né? Se o número... Como é que a gente calcula o resto da divisão? Usando o operador percentual, né? Se o número digitado por 102 for igual a zero, ele é um número divisível por 2. Tá? E aí a gente imprime que ele é um número par. Else, né, ou caso contrário, a gente imprime é um número ímpar. Tá? A questão 4. Letra A. Escreva um programa que calcule a velocidade de queda de um corpo em função do tempo. Partindo da velocidade zero. Dica: use as equações de aceleração da física. Né? Então, qual que é a equação da queda livre? Vocês lembram? Tem uma questão, uma expressão que é velocidade final, que é igual a velocidade inicial, nesse caso é zero, mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração, a gente usa a aceleração da gravidade, né, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O tempo vai ser o dado de entrada. Ah, eu quero saber, depois de 5 segundos, qual vai ser a velocidade desse corpo. Tá? Então, né, se a gente multiplicar, né, um número, aceleração é metros por segundo ao quadrado, multiplica por segundo, corta, fica metro por segundo. Velocidade. Então, multiplicar a aceleração da gravidade pelo tempo, pela entrada, vai dar o valor da velocidade final, considerando uma velocidade inicial igual a zero. Então,
qual que vai ser a entrada? Né? O valor do tempo. Qual que vai ser a saída? O valor da velocidade final. E o processamento, a gente faz esse cálculo, tá? VF igual VO mais aceleração vezes o tempo. Questão 4, letra B. Escreva um programa que calcule as raízes da equação de segundo grau da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Os valores de entrada são os valores a, b e c. Então, por exemplo, se eu quero saber a seguinte equação: 2x ao quadrado mais 5x mais 10. Então, aqui o 2 é o A, o 5 é o B, tá? E o 10 é o C. Então, o usuário vai digitar 2, 5 e 10. Esses são os dados de entrada, tá? É o valor que o A assume, pode ser zero, né? Se o A for zero, vai ser uma equação de primeiro grau. Pode ter B zero, tem equações de segundo grau que não tem nenhum termo, né, de x, então, e o C também pode ser zero, tá? Então, você vai entrar com A, B e C e vai resolver. Ó, faça teste com o delta para verificar se terá raízes reais ou se será uma ou duas raízes. Que teste que a gente tem que fazer no delta? Vocês lembram disso? Delta menor do que zero, delta maior do que zero, e às vezes o delta pode ser igual a zero, não é isso? Tá? Então, se o delta for negativo, se o delta for positivo, um número maior que zero, vai ter duas raízes reais. Se o delta for negativo, se eu não me engano, aí tem raiz complexa. Tem que olhar, né? Certinho. Se o delta for igual a zero, tem uma raiz. Tá? E como é que a gente faz isso? Aplicando Bhaskara, né? Como é que é a fórmula de Bhaskara? Vocês lembram? A gente vai fazer cálculo usando só o A, o B e o C fornecido pelo usuário, né? Só que é uma sequência de cálculos, né? Primeiro a gente vai calcular o delta. Como é que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o A, o C e o B são dados de entrada, né? Eu posso fazer essa continha, eu acho o delta. Aí eu faço um if, né? Se delta igual a zero, se delta menor que zero, se delta maior do que zero. Tá? Então, se o delta for igual a zero, eu tenho uma única raiz. Então, eu faço o cálculo do x, né? X é igual ao quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, se eu tiver delta igual a zero, eu corto x igual a zero, não tem raiz real. Não. Deixa eu desfazer aqui. Caramba. Menos b mais... Tem alguém que é da matemática aí? Estou fazendo certo? Menos b mais ou menos raiz de delta. Se delta for zero, então aqui corta, fica a raiz fica igual a menos b sobre 2 vezes a. B e a é dado de entrada. Ok. Se o delta for menor que zero, aí você imprime que a função possui raízes complexas, porque a raiz quadrada de um número negativo só é possível com números complexos. Tá? Não precisa calcular. Se o delta for um número maior do que zero, né, aí a gente precisa calcular o x' e o x duas linhas. O x' é mais raiz de delta e o x duas linhas é menos raiz de delta. Então, a saída será duas raízes, certo? Então, a gente vai precisar fazer dois ifs, pelo menos, com else dentro, porque a gente tem três possibilidades de saída conforme a entrada.
tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui na questão 4? Essa questão 4 é a mais difícil até agora, tá? Porque ela envolve um processamento um pouco mais difícil de codificar, tem mais etapas, né? São duas expressões matemáticas e envolve tomada de decisão, principalmente a letra B. É, questão 5. Escreva um programa que calcule o consumo médio de um automóvel, né? Quilômetros por litro. Consumo de combustível, né? São fornecidas a distância total percorrida e o total de combustível gasto. Então, na letra A, a gente tem dois valores de entrada. Né? A entrada, primeiro, é a distância, que é o número de ponto flutuante. A gente pode colocar que a entrada tenha que ser em quilômetros, tá? E o total de combustível gasto em litros, também o número de ponto flutuante, porque ele pode ter gastado, por exemplo, X litros e meio, né? Então, são dois números de ponto flutuante. A saída vai ser um valor também de ponto flutuante, que é o consumo médio, né? E esse consumo médio vai ser exatamente igual à razão entre os quilômetros percorridos e o consumo de combustível em litros. E aí, só um comentário interessante sobre essa questão. Essa questão, ela é quando a gente vai viajar, por exemplo, eu vou para Mineiros. Aí eu encho o tanque aqui, saio, chego lá, eu encho o tanque de novo. Aí eu consumi, sei lá, vamos chutar aí 10 litros. Aí são 98 quilômetros daqui a Mineiros, né? Digamos que eu olho no carro e marcou 98 quilômetros, né, de um posto a outro. Então, assim, né, a gente, para ir daqui lá, você acelera, desacelera, freia, para, ultrapassa, enfim, tem toda uma dinâmica, né? E o consumo médio, ou seja, eu tenho o consumo instantâneo, ou seja, quanto eu estou consumindo a cada momento, né, a cada instante T, daqui até Mineiros, por exemplo, né, daqui até a cidade vizinha. Mas no trajeto todo, a média, né, eu posso calcular dessa forma. Então, mesmo que eu não saiba quanto exatamente eu gastei em cada momento da viagem, eu consigo saber que nessa viagem a média de consumo deu isso, deu esse valor, que é a razão entre os quilômetros percorridos e a quantidade de litros que foram gastas, tá, no trajeto. Então, esse é o valor médio. Escreva um programa que leia o nome de um aluno e as notas que ele obteve nas 3 provas do semestre. No final, o programa deve informar o nome do aluno e a sua média aritmética. Então, é bem semelhante à outra questão da lista, a diferença é que agora a gente vai ler também uma string, né? Que é o nome do aluno. Escreva um programa que receba um número e mostre uma mensagem caso seja maior do que 10. Aqui também, a entrada vai ser um número inteiro, e aí a gente vai fazer um if. Se maior do que 10, né? Ok, o número é maior que 10. Caso não seja, else, não, o número não é maior do que 10. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está indo rápido demais?
Então vamos lá, questão 6. Escreva um programa que receba um número e diga se ele está no intervalo entre 100 e 200. Agora no if a gente vai precisar fazer uma expressão lógica que usa um dos operadores lógicos, né? Então dentro do if a gente vai perguntar se o número que é a entrada ele é maior ou igual se ele é maior ou igual que 100 e se o número de entrada é menor ou igual a 200. Então, se o n for um número que está entre 100 e 200, ambas as expressões serão verdadeiras, tá? E aí a gente garante que o número está entre o intervalo. Então a gente faz if, né, se n é maior ou igual a 100 e n menor ou igual a 200, o número está no intervalo. Else, né, ou se não, o número não está no intervalo entre 100 e 200. Questão 6, letra B. Escreva um programa que conceda um aumento de 10% ao salário dos funcionários de uma empresa, os quais recebem até R$ 1.000. Então, é para fazer o seguinte nessa questão. A entrada vai ser o valor do salário de um determinado funcionário. Se esse valor é o número de ponto flutuante, for menor que R$ 1.000, ele vai receber 10% de aumento. Ou seja, o valor de saída vai ser o valor do salário atualizado, que é o valor de entrada, né, mais 10%. Né? E para calcular isso, a gente faz vezes 1,1, né? É isso? Vezes 1,1. E se o salário, se o valor de entrada não for menor do que 1.000, for um número maior do que 1.000, aí ele vai imprimir que o funcionário tem um salário fora da faixa de aumento. Tá? Questão 6, letra C. Escreva um programa que calcule a amplitude total, AT, de uma série de 5 números. A amplitude de uma série de números, ela é a diferença entre o maior e o menor valor da série. Essa questão, pessoal, ela é difícil igual às questões igual à questão 4. Por quê? Porque, digamos, agora a gente vai fazer, por exemplo, um laço para entrar com 5 valores. A gente vai precisar saber qual desses 5 valores é o maior e qual desses 5 valores é o menor. Então, de alguma forma, a gente vai precisar comparar esses valores. Tá? E aí vem a geração de um algoritmo, de uma estratégia. Tá? Essa questão, ela é uma questão bastante interessante de vocês tentarem resolver, conseguirem resolver ela. Então, a gente vai ter uma sequência de 5 números, números inteiros. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer um laço que vai passar pelos 5 números e vai comparar eles. Sempre de 2 em 2. Tá? E aí a gente vai descobrir qual deles é o maior e qual deles é o menor. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou dar uma luz aqui. Por exemplo, a gente assume que o primeiro elemento é o maior e a gente coloca ele numa variável chamada maior, igual ao número 1. Aí a gente vai comparar, né? If o maior
o que está na variável maior é maior do que o número 2? Se for verdade, ok, continua igual. Então, vamos mudar. Se o número que está lá na variável maior for menor que o número 2, então a gente vai fazer que o maior vai receber o número 2. Aí a gente vai perguntar, o maior é menor que o número 3? E assim por diante. A gente pode fazer um laço para isso. E olha só, no final, quando a gente comparar tudo, na variável maior vai ter o maior dos números, porque a gente sempre comparou se ela era menor que algum dos outros. Se ela era menor que algum dos outros, então nela, né, troca, coloca o maior dos valores nela. E para achar o menor valor, também só a gente troca o sinal no if, faz outra sequência de ifs com o sinal trocado. E aí a gente acha o maior e o menor valor da série, para poder calcular a amplitude. Tá? A dificuldade está justamente em definir qual é o maior e qual é o menor valor dessa série de 5 números. Tá? Questão 7. Escreva um programa de controle de senha que dê 3 chances de acerto ao usuário. Se ele não conseguir, o programa deve avisar que o cartão foi bloqueado. Então, da mesma forma que aquele programa que testa uma senha, agora tem uma questãozinha a mais aí. A gente vai colocar um laço que vai permitir com que a senha seja digitada até 3 vezes. Se quando chegar no final do laço ele não tiver acertado, será impressa uma mensagem cartão bloqueado. Tá? Então é isso que é para fazer na letra A da questão 7. Na letra B da questão 7, use o comando continue em um programa que divide 2 números inteiros e respeite a restrição da divisão por 0. Então, a letra B da 7, eu quero que vocês façam um programa que vai dividir 2 números. Então, a entrada é número 1 e número 2, aí vai fazer o número 1 dividido pelo número 2. Só que eu quero que vocês façam uma pergunta. Se o número 2 for um número igual a 0, não pode ser feita a divisão. Tá? E eu quero que vocês usem aquele comando chamado continue. Né? A gente viu o comando break e viu o comando continue. Tá? Ele pode ser usado para a gente fazer um laço, né, para solicitar a entrada, avisar o usuário que a entrada está incorreta, se o número for igual a 0, e repetir, né, para que ele faça a entrada novamente. Questão 7, letra C. Escreva um programa que leia 5 valores e conte quanto desses valores são negativos, mostrando essa informação no final. Essa questão também tem várias formas de fazer, mas uma ideia para responder ela é a seguinte: vocês vão fazer a entrada dos 5 valores, e aí toda vez que entrar o valor, vocês contam. Se o número for menor que 0, soma 1 em uma variável contadora. Né? A gente fez isso em aula. No final, imprime essa variável contadora. Aí vai ter quantos números negativos foram digitados. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. Questão 8. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos dos habitantes dessa cidade. A prefeitura deseja saber a média do salário da população. Então, aí é que está.
essa questão, olha só, aqui no final dela diz o seguinte, ó. O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo. Então, a gente não sabe a priori quantas famílias foram entrevistadas. Então, vocês vão fazer um laço que vai terminar quando entrar com um salário negativo. Tá? E aí, vai entrar com os dados, que é o quê? O salário das famílias e o número de filhos dessa família. Tá? E aí a gente vai calcular qual que é a média do salário. Então a gente vai como é que calcula isso aqui? Soma todos os salários e divide pelo número, né, de famílias. A média do número de filhos, a mesma coisa. Soma-se todas as entradas de filhos e divide pelo número de famílias. O menor salário, então vai ter que fazer da mesma forma que na questão 6, encontrar o menor valor de salário dentre todas as entradas, e o percentual de pessoas ou famílias com salário de até R$100. Então, quando te fizer uma entrada, faz um if, né? Se o salário for menor que 100, soma 1, e aí imprime essa variável aqui. Tá? Então, é isso que é para fazer na questão 8. Questão 9. Escreva um programa que calcule a média dos números digitados pelo usuário, se eles forem pares. O programa deve terminar a leitura se o usuário digitar 0. Então, como é que é? A entrada vai ser vários números inteiros. A gente vai fazer um if para verificar se ele é par. Se ele for par, a gente usa na média. Se não for, não usa. Tá? Então, como é que vai ser esse cálculo da média? É a quantidade de números pares dividido, os números pares digitados dividida pela quantidade de números pares que foram digitados. É a soma de todos os números pares digitados dividido pela quantidade de números pares que foram digitados. A entrada, então, vai repetir com um laço, né? O laço vai repetir até que você digite 0. Questão 9, letra B. Escreva um programa que solicite ao usuário 3 números inteiros, número A, número B e número C, em que A seja um número maior que 1. O programa deve somar todos os inteiros entre B e C que sejam divisíveis por A. Entenderam? Eu vou digitar 3 números, o número A, o número B e o número C. E aí, eu vou somar todos os números entre B e C que sejam divisíveis por A. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer um laço for, em que o intervalo inicial é o número B e o número final do intervalo é o número C. E aí eu vou fazer um teste, né? Se o número I da iteração atual, por cento A, né, se ele é divisível por A, então eu tenho que o número I começa com B, né? I menor igual a C e mais. Assim que a gente vai fazer o laço for. E o if, a gente vai fazer o seguinte, né? Se o I por cento A for igual a 0, tá? Se I por cento A é igual a 0. Se I por cento A é igual a 0, a gente usa o valor de I na soma.
Faz soma mais igual I. Questão 10, letra A. Escreva um programa que imprima na tela o caractere ASCII2, né, aliás, ASCII, da tabela ASCII, correspondente a determinado número decimal entre 50 e 75. Então, a gente pode solicitar ao usuário que ele digite um número entre 50 e 75, ou usar a função rend para sortear um número entre 50 e 75, tá? E aí imprimir na tela o caractere ASCII correspondente. Como é que a gente faz isso? Na hora de imprimir o int, ao invés de colocar %d, a gente coloca %c. E aí ele converte para o caractere correspondente ao inteiro. A função printf. Escreva um programa que receba 10 números inteiros e diga quantos são pares e quantos são ímpares. Então, é da mesma forma, né? Se a gente fizer o if e colocar que o número %2 é igual a 0, ele é par, senão ele é ímpar. E aí a gente faz a contagem de par e de ímpar e imprime. Questão 10, letra C. Escreva um programa que sorteie os números da Mega Sena. E aqui a gente vai usar a função rend, então, para sortear 6 números. Então a gente vai fazer um laço que vai repetir 6 vezes, e em cada iteração ele vai sortear um número usando a função rend. Lembrando que na Mega Sena a gente tem números entre 0 e 60, eu acho. Né? Isso. Então a gente tem que definir um intervalo para a função rend. Tá? Como é que a gente define isso? Vou mostrar para vocês, pessoal, um site muito bacana que é o cplus.com. Pessoal, esse site ele é fantástico porque ele tem tudo sobre o C. Então aqui, ó, quando a gente vai usar a função rend, se eu quero números entre 0 e 99, faz assim. Se quer números entre 1985 e 2014, ele fez desse jeito. Se quer indo de 1 até 100, né, faz desse jeito. Então, geralmente, a gente vai fazer assim, a gente quer de 0 até 60, a gente vai botar % 60. Tá? Ou % 61, na verdade. Tá? E aqui tem exemplos de código de como é que usa a função rend. Se a gente quiser ver mais coisas, ó, a função rend fica na stdlib. Se a gente entrar aqui, ó, stdio, a gente vai ter aqui, ó, a função printf e scanf que a gente usa, ó. Printf, printar dados formatados, scanf, ler dados formatados. E a gente tem aqui, ó, tudo como configura e como usa a função printf, exemplos de código, a função scanf, exemplos de código, tá? É bem bacana vocês olharem esse site C++. Então é isso, pessoal. Essa é a explicação da lista 2. Então, na próxima semana, a gente vai continuar com o conteúdo da sessão 3. E quando a gente estiver mais próximo da data de fechar a entrega da lista 2, a gente faz a resolução dessas questões juntos, tá? Eu gostaria que vocês tentassem ao máximo fazer as questões, tá? Para depois a gente resolver junto, mesmo que vocês não consigam, né? Que vocês se esforcem ao máximo para tentar antes de ver a resolução, que daí o ganho de aprendizagem de vocês é maior, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre as questões da lista, é só me mandar, tá? Quando vocês estiverem resolvendo a lista de exercícios e tiverem uma dúvida, me mandem uma foto do código, né, que vocês estão com dúvida do que vocês já fizeram, que eu ajudo vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Boa noite e até terça-feira na nossa próxima aula.